Já estamos de volta aqui como sempre melhor. Bom, você, o Brasil inteiro acompanhou o drama do Thiago Leifert, da sua esposa, a Dayana, da Lua, sua filhinha, sobre a questão, né, do câncer ocular que foi descoberto. E eu queria que você assistisse aí um pouquinho como é que foi toda essa descoberta. Oi, pessoal. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e acaba formando tumores, que pode ser em um olhinho só, ou como no caso da nossa filha, bilateral. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. Normalmente ele é um câncer que acontece em crianças muito pequenas, antes dos 2 ou 3 anos de vida, quando a criança ainda não fala, está muito pequenininha, então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais e os pais também não percebem. A gente teve muita sorte de descobrir porque a Lua sempre, aparentemente, enxergou tudo. Enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão. E a gente nunca imaginou que algo tivesse impedindo a visão dela. Só que aí o Thiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho... Como é que fazia, Tito? É um movimento irregular. Um movimento irregular. E ela me olhava meio de lado também, às vezes. E ele me dizia, Dai, tem alguma coisa de errada no olhinho da Lua. Eu dizia, para de ser chato, não tem nada, tá ótimo. E ele insistia, Dai, tem uma luz branca estranha no olhinho da Lua. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. E aí a gente já está tratando há 4 meses, né? E a gente pensou longa e duramente se a gente ia falar alguma coisa. E o consenso na família, amigos, era que não, que a gente não deveria falar nada, que a gente deveria focar aqui no tratamento. E vocês que acompanham o casal, vocês sabem que a gente é extremamente discreto na nossa vida pessoal, dificilmente a gente posta alguma coisa da nossa vida aqui, do nosso dia a dia. A Lua raramente aparece no feed da Dai ou no meu, muito, muito raramente a gente posta nossos sobrinhos também. Então a gente falou, cara, vamos seguir aqui na nossa privacidade, que é o que a gente preza muito. Só que depois da última químio da Lua, e ela já fez 4, a gente começou a mudar um pouco de opinião. Assim. Uma coisinha começou a nos incomodar, assim como estava me incomodando quando eu achava que tinha algo de errado. Que é saber tudo que a gente sabe hoje e não dividir com você que está nos assistindo, que é pai, mãe, que está cuidando de um bebê, pode ser uma babá que está cuidando de um bebê, uma vovó, um tio, alguém que está cuidando de um bebê. E falei para a Dai outro dia, falei, cara, meu sonho, assim, que eu mais gostaria, é que, sei lá, em agosto, julho, maio do ano passado, eu estivesse navegando pelo Instagram ou no meu WhatsApp e eu tivesse acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha dele sobre retinoblastoma. Então eu estou fazendo esse vídeo junto com a Dai, não porque a gente está pedindo energia positiva, claro que a gente está, se vocês quiserem mandar, a gente agradece muito que a gente está precisando, mas é porque se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida, e a Lua vai ficar muito feliz também. Então, o recado mais importante que a gente tem para você hoje, que tem um bebê, uma criança pequena perto de você. Se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, no globo ocular, assim, o olhinho às vezes mexe de forma irregular. Se você reparar que ela está te olhando meio de lado, às vezes, a criança, assim. Se você reparar que quando você tira uma foto com flash, em vez de voltar o reflexo vermelho, que é aquele normal que volta um reflexo branco. Tipo olho de gato. Vai imediatamente procurar um oftalmologista. Na mesma hora. Estrabismo. Ah, todo bebê tem. Beleza, mas mesmo assim, tá com estrabismo? Vai procurar um oftalmo, vai conversar. Eu não estou falando pediatra, não. Vai procurar um oftalmo, um especialista em olho. E mesmo se você nunca viu nada disso no seu bebê, vá no oftalmo no primeiro ano de vida, por favor. A gente vai levar a criança no oftalmo com 6, 7 anos, alfabetizando, lá na frente. A criança começa a dizer que está com problema de visão. E nós aprendemos que não. Mesmo se a Lua não tivesse retinoblastoma, a gente deveria ter levado a Lua no oftalmo no primeiro ano de vida. A gente fez porque a gente achou que tinha algo de diferente, mas deveria ter levado. Então você que está nos assistindo, por favor, viu alguma coisa diferente no olhinho do seu bebê? Vai atrás.
Nossa intenção é que você descubra antes do que a gente descobriu. Pois é, super sério. E depois de 7 meses, eles começaram aí a fazer o tratamento, né? E depois de 7 meses, vamos ver o que aconteceu. Fala pessoal, tudo bem? Nesta semana a Lua completou 7 meses de tratamento. Já é bastante tempo. A gente gravou aquele vídeo original em janeiro. E aí, todos os dias, desde então, quando a gente abre o nosso celular, abre o Instagram, o WhatsApp, tem muita gente perguntando como é que tá a Lua, vocês não falam nada. E eu já tinha avisado naquela semana que assim, o tratamento é lento, demora muito, que a gente voltaria aqui quando a gente pudesse contar alguma coisa. E agora, completando 7 meses, acho que a gente está num momento legal para pelo menos atualizar todo mundo que está preocupado e todo mundo que torceu por nós sobre como as coisas estão andando. E eu estou falando estão andando, porque ainda estão andando. A gente gostaria muito de chegar aqui, uhul, acabou! Aí férias, vamos pro shopping, mas não é esse o momento ainda. O tratamento é lento. Ainda é muito cedo para a gente falar em cura, mas nesse momento o quadro da Lua é considerado estável, a doença está estável, a nossa pequenininha passou por muita coisa, foram 7 sessões de quimioterapia intraarterial, mais uma cirurgia de braquiterapia, que é uma radiação por dentro do olho, é uma radioterapia por dentro do olho. O bebê fica internado. Fica 3 dias internado, e a nossa pequena tá sempre alegre, sempre pulando, ela se recupera super bem, ela é muito forte, ela aguenta bem. Então o que a gente pode contar para vocês é que nesse momento o quadro está estável, e a gente ainda precisa observar muito de perto. Então todos os meses a gente vai lá no GRAAC, faz exame, olha direitinho. A gente nunca vai poder agradecer tanto carinho que a gente vem recebendo, e fica aí o alerta para os pais: leve o seu bebezinho ao oftalmologista. Teve uma coisa muito importante que aconteceu, que além do diagnóstico do retinoblastoma, que a gente já sabe, acho que umas 8 crianças, né, Ti? Por aí. A gente já tem bastante gente que foi diagnosticada antes do que seria. Que foi diagnosticada por causa daquele vídeo que deixa a gente muito feliz, que era o objetivo principal, declarar guerra à doença e vencê-la. Então, quando a gente consegue que crianças vão ao médico antes do que elas iriam normalmente para olhar o olho, melhor para nós. Então, eu não sei quantas crianças, eu já perdi um pouco a conta até, mas cada uma é uma vitória para nós. Eu sei que são mais de 5 crianças que já foram diagnosticadas precocemente graças ao vídeo da Lua. Por isso a gente queria deixar aqui de novo o alerta aos pais: leve o seu bebezinho ao oftalmologista no primeiro ano de vida, se for possível com 6 meses, depois de novo no primeiro ano. A cada 6 meses a cada é bom. 6 meses, porque muitas mães mandaram mensagem pra gente dizendo que diagnosticaram problemas de visão, sabe, crianças que estavam indo para tratamento psiquiátrico achando que tinham algum problema de desenvolvimento, na verdade tinham 5, 6 graus de miopia. E os pais nunca perceberam, a criança não sabe falar, porque ela já nasce assim. Então é muito importante detectar qualquer problema nos olhinhos dos nossos bebezinhos. Então leve o seu bebezinho no oftalmo. É isso aí, o retino é super raro, mas a gente conseguiu descobrir um monte de coisa aí no meio do caminho também das pessoas que foram ao oftalmo. Teve muita gente que foi logo depois daquele vídeo que mandou mensagem pra gente, mas não esqueçam, se não deu tempo de ir, porque você não conseguiu consulta naquela época, vai agora, não deixe de levar a sua criança no oftalmo. E para encerrar da Lua é isso, estável. Estável é bom, é melhor do que estava em janeiro. Em janeiro ainda estava ativo. A gente estava bem mais preocupado. Hoje a gente está preocupado. A gente vai acompanhar de perto, exames todo mês, muito em cima, olhando sinais, de olho nela, prestando atenção, e vai ser assim por bastante tempo, mas hoje estável. E vamos ver agora, a cada exame, a cada mês, é um novo capítulo, e a gente se reúne, vê para onde vai o tratamento. Então a gente sempre enxerga pouco na nossa frente, né? A gente tem que ir de pouquinho, e é o que a gente está fazendo agora. Então no final do mês ela tem mais um exame e depois a gente vai seguindo. E como vocês perceberam no vídeo que eu postei outro dia, ela tá super sapeca, falando, mas por que será que ela fala tanto? Eu não sei quem ela puxou. Ela não teve alternativa. Conquistar o espaço dela aqui em casa, ela teve que falar logo. Ela tá falando tudo, tá quebrando a casa, correndo por tudo. Desceu agora, foi passear, senão a gente mostrava de novo. Então tá tudo bem, e mais uma vez, muito, muito, muito obrigada ao carinho de todos, pelo carinho de todos vocês. Então, por enquanto é isso, e quando a gente tiver mais alguma novidade, a gente vem aqui falar para vocês, porque pela preocupação mesmo que vocês demonstram, pelas mensagens. Então, obrigado pela energia positiva, contamos com vocês ainda, estamos precisando ainda, a estrada é longa e vamos em frente com coragem, porque tem muito ainda. Vamos que vamos. Beijo para vocês. Com muita fé na cura para nossa Luinha e para todas as crianças que estão doentes e que estão em tratamento nesse momento. Um beijo enorme para vocês, obrigada por tudo.
muito nobre, né, da parte desse casal, dividir esse drama e poder ajudar também outras crianças. Muito legal no depoimento aí, mais de 5 crianças já foram diagnosticadas precocemente. E dentro de tudo isso, foi criada uma campanha, na verdade, que já existia dentro do GRAAC, mas criado um evento que fala sobre essa campanha nesse final de semana, ali no Parque do Ibirapuera, um evento muito legal, e eu quero compartilhar com você como é que foi um pouquinho. Desde o começo era salvar uma criança de qualquer que fosse a doença que ela tivesse no olhinho dela, e hoje a gente teve a oportunidade de conhecer algumas que foram por causa do vídeo que a gente postou da Lua lá em janeiro. Então já passamos de onde a gente já teve um resultado maior do que a gente gostaria, mas também temos muita luta pela frente, e a gente conheceu pessoas importantes aqui hoje que vão nos ajudar e que a gente vai ajudar também. E ano que vem estamos de volta. Não sei se aqui, não sei se nesse formato, não sei se maior, mas ano que vem tem mais. De olho nos olhinhos, esse é o nome, né, da campanha. Foi montado ali várias tendas ali no Parque do Ibirapuera. Esse final de semana, dia 18, né, dia 17 e 18. E foi muito legal, vocês viram aí várias crianças, personagens. Que legal tratar desse assunto ludicamente, porque é como as crianças vão entender. Mas, na verdade, é um assunto que ainda tem muitas dúvidas. Então, por isso, nós convidamos aqui a doutora Carla Donato Macedo, que é oncologista pediátrica do Hospital do GRAAC, para falar com a gente. Boa tarde, doutora Carla Donato Macedo. Estou recebendo aqui, super feliz por aceitar o convite de falar sobre esse projeto tão especial, doutora, que é o De Olho nos Olhinhos. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Bárbara. Obrigada pela oportunidade de estar falando com você devido a um tema tão importante. E nesse sábado, né, no dia 17, teve um evento muito legal ali no Ibirapuera, onde o Thiago Leifert, a sua esposa Dayana, eles foram ali, podemos chamar de embaixadores, né, do projeto, né? E você também foi a porta-voz desse projeto super legal, você que é do GRAAC. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência de falar sobre essa doença, né, que é tão difícil. Eu realmente não conhecia, antes de tudo isso vir à tona na mídia, a retinoblastoma, né, que é um câncer. Falasse um pouquinho sobre esse projeto, como é que surgiu e a responsabilidade de ser a porta-voz dele. Sim, sim. Bárbara, quando a gente fala de retinoblastoma, você tem razão. A maioria das pessoas não conhece esse tema, porque isso é uma doença muito rara. No Brasil, a gente tem ao redor de 300 casos novos por ano. Então, e acomete criança muito pequena, geralmente 90% dos casos em menores do que 5 anos. Então, quando a gente escuta, fala, mas existe câncer no olhinho de criança? Existe sim. E a gente vem batendo muito na tecla e conversando sobre isso, por quê? Porque ontem, dia 18, foi o dia da conscientização do diagnóstico precoce do retinoblastoma. E a nossa ideia a gente sabe, quando trata uma criança com retino, que descobrir precocemente esse diagnóstico muito precoce faz toda a diferença na chance de cura e na chance da gente preservar os olhos com visão dessas crianças. Então,
os embaixadores, Thiago e Daiane, começaram essa luta com a gente pelo diagnóstico precoce, sabendo que isso tem um impacto muito grande na chance de cura dessas crianças. Então, esse evento, nada mais, foi um marco, exatamente, a gente usou eles como porta-voz para disseminar esse... Doutora, dentro desse contexto... Essa data já tem um tempo, mais de 10 anos que tem. Mas eu acho que desta vez a gente conseguiu fazer um evento com muita disseminação sobre o tema, né? Usando as redes sociais, todos os influenciadores, e esse evento a gente conseguiu fazer em outras 10 capitais do Brasil. Então, o objetivo era a gente falar sobre retinoblastoma e levar o conhecimento correto, principalmente dos sinais e sintomas dessas crianças, né? Então, as pessoas precisam saber que existe a doença para poder suspeitar da doença. Então, quando eu vejo uma criança com o olhinho tortinho, que é estrabismo, ou com o olhinho com reflexo do olho branco, que chama brilho do olho do gato, e a gente chama isso cientificamente de leucocoria, eu preciso descartar o diagnóstico de retinoblastoma, né? Que dentre as doenças oftalmológicas pediátricas é a que tem maior gravidade. Então, por isso que a gente vem batendo na tecla da importância do cuidado ocular das crianças pequenas. Então, da mesma maneira que eu levo uma criança no pediatra, depois dos 6 meses de idade, eu preciso levar no oftalmologista para examinar. Importante a informação, doutora. Vocês têm aí no GRAAC uma cartilha que vocês estão, né, falando sobre os sinais dessa doença, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa cartilha e onde a gente pode encontrar. Tá. Aqui a gente no GRAAC desenvolve um centro de referência no tratamento do retinoblastoma. Então, a nossa ideia a gente já vem fazendo essa campanha anual, e a gente tem no site do GRAAC disponibilizado essa cartilha, que na verdade ensina pra gente o que é o retinoblastoma, os sinais e sintomas e quais as maneiras, modalidades de tratamento. De uma forma simples, mas de uma forma explicativa que qualquer leigo pode ler e entender. E aí encontra assim no site, o site é o grac.org.br barra um flash, é isso? Isso mesmo, e o GRAAC com 2 As e 2 Cs, isso mesmo. GRAAC incrível, ele tem já aí há muitos anos, né, um instituto que cuida não só dessa doença, mas de outras também, né, então a gente vê que realmente tem aí dado as mãos, tanto para pessoas que têm nome, famosas, como para pessoas, né, anônimas. Então vocês têm um trabalho, eu acredito que falando sobre esse assunto a partir de uma pessoa que tem uma exposição maior, traz também conscientização. Eu acredito que esse evento vai ser o primeiro de muitos que virão falando sobre o tema, né? E eu espero que você possa ser, né, doutora porta-voz aí por mais muitos anos. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar. Com a questão dos sintomas, tá? Eu fiquei curiosa. Um flash salva, por quê? O que aconteceria para eu conseguir identificar através desse flash? Joia, Bárbara, excelente pergunta. Na verdade, quando eu te falei um pouquinho antes sobre o reflexo do brilho do olho do gato, o reflexo branco pupilar. Quando eu bato um flash, tiro uma fotografia aleatória com flash, eu faço com que minha pupila dilate. Então, eu consigo ver melhor o fundo do olho, que é normalmente aquele reflexo vermelho que a gente está acostumado a ver na foto. E o que acontece é que quando eu tenho o tumor,
eu tenho uma substituição do reflexo do olho vermelho pelo reflexo branco ou amarelado. Então, quando eu tiro a foto, ao invés de eu enxergar aquele que a gente fala, nossa, parece que queimou o olho, ficou vermelho os olhinhos. O vermelho é o maravilhoso, é um fundo de olho normal. E aí, ao invés de enxergar o reflexo do olho vermelho, eu vou enxergar um reflexo branco. O reflexo branco, na grande maioria das vezes, não é o retinoblastoma. Podem ser outras doenças pediátricas. Então, na verdade, é outras coisas. Isso mesmo. Então, por isso Mas que existe... Isso. Tem alguma coisa errada e eu preciso ir no oftalmologista. Muito bom. Olha, doutora, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que é super precioso, sei que você está aí trabalhando, até por isso que você está de máscara também, mas queria muito te agradecer e que conte conosco aqui também para fazer a divulgação desse evento e de outros também, que o GRAAC realmente tem um lugar muito especial no coração de todos nós brasileiros, tá bom? Se você quiser deixar os contatos aqui também, além do site que a gente já deixou, também fique à vontade, doutora. Tá, não, podemos deixar o contato do site do GRAAC e a gente está à disposição por lá. Muito obrigada, um beijo grande para você. Obrigada, Bárbara, um beijo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, olha que papo super interessante, mas não vamos ficar só por aí não. Estamos aqui recebendo uma doutora maravilhosa, doutora Patrícia Diniz, já batemos um super papo aqui sobre esse tema. Doutora, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, Bárbara, a oportunidade. Boa tarde, pessoal. E eu estou muito feliz pela oportunidade de falar sobre a saúde ocular na infância. Você é oftalmologista, pediátrica, e dentro desse tema, né, que é a retinoblastoma, não só existe essa doença por conta desses sintomas que a gente falou aqui algumas vezes, mas existem outras doenças que esse sintoma também, tanto o estrabismo quanto esse flash, pode causar também para a criança, é isso? Então, hoje em dia a gente tem até já um protocolo da avaliação ocular da criança na infância. Tá? Até a Sociedade Brasileira de Pediatria já deixou isso bem definido. Porque assim, além do retinoblastoma, que é uma das doenças raras da infância, a gente tem outras doenças que são prevalentes e que o tratamento dela, o ideal é que seja feito o mais rápido possível, que é a catarata, o glaucoma, a uveíte, que é a infecção ocular, né, que a criança adquiriu durante a gestação, malformações oculares. Quando você faz o tratamento precoce dessas doenças, a qualidade visual da criança é muito diferente. E às vezes o que a gente fala assim, um tratamento precoce é em meses. Então, por exemplo, a catarata, idealmente a gente operaria com 1, 2 meses de vida, entendeu? Então, essa avaliação oftalmológica é muito importante, até para vocês saberem, todo nenê, todo recém-nascido, quando ele está na maternidade, ele tem até 72 horas para fazer o exame do reflexo vermelho, que o pediatra faz. Esse exame dando alterado, ele chama o oftalmologista para avaliar. Tá. Esse exame é parecido com o flash que a pediatra estava falando, né? Então, é uma avaliação do fundo do olho para a gente ver se tem alguma opacidade ocular, alguma alteração ocular que a gente precise tratar, né? E hoje o protocolo é assim, que a gente define entre 6 meses de vida e 1 ano, toda criança deve passar no oftalmologista. Então, a partir do 6º mês, já pode então levar a criança no oftalmo. Não é, tá sendo muito precoce esse pai, essa mãe. Não, Bárbara, pelo contrário. Porque essas doenças que aparecem, quanto antes tratar, melhor o resultado. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas vai tratar com 5, 7 anos e vai ficar tudo bem. Não, né? Não, a gente não consegue ter esse resultado, até porque a visão, ela é um sentido que está se formando. Então, qualquer alteração no desenvolvimento, a gente não consegue, às vezes, ganhar o que foi perdido, tá? E assim, se você vê uma alteração até antes de 6 meses de vida, né?
tá tendo um estrabismo, que o olhinho tá para fora, que tá divergindo, que a gente fala, que tá desviando para fora, leva até antes dos 6 meses de vida. Porque geralmente as crianças nascem com um pouquinho de estrabismo, Isso. né? O olhinho, geralmente o que apresenta quando nasce é o olhinho mais para dentro. Isso. Tá. E até os 6 meses a gente espera que isso já tenha se resolvido. Tá. É como se ele estivesse aprendendo a movimentar enxergar. o olho. Tá. Aí com 6 meses isso já é para estar maduro. Entendi. Tá? Então, a partir do 6º mês, já podemos, então, levar a criança, né? Agora, sobre esse câncer que a gente estava falando, eu estava lendo que ele acomete geralmente crianças de 0 a 5 anos. Por que tão, né? Só nesse período? Essa pergunta é muito interessante, Bárbara. O que acontece? Esse câncer é um câncer das células embrionárias, que a gente fala da retina. A retina, né? O retinoblastoma é das células do fundo do olho, tá? É o tecido que faz a gente enxergar. E esse tecido tem que ter células embrionárias, que são células bem, como que a gente vai falar, bem jovenzinhas, que vieram do útero. Então, por isso que é mais frequente na infância, que é quando você tem mais essas células que estão em formação. Entendi. Mas existe possibilidade da criança um pouco maior ter ou não? É até os 5 anos e depois, ok, se não teve... Geralmente é mais até próximo dos 5 anos, isso. Nesse período, né? Isso. E que doenças que a gente pode prevenir fazendo aí essa consulta já logo recente na infância para as crianças, né? A avaliação da criança, né? Às vezes você fala assim, com 6 meses, o que a gente vai avaliar, né? A criança não vai colaborar, mas não. A avaliação oftalmológica da criança, a gente avalia as mesmas coisas que o do adulto. Então, a gente consegue ver o quanto que ela enxerga, as estruturas do olho, a gente faz o fundo do olho, vê se tem estrabismo, se o desenvolvimento visual está normal. Tá. Então, como a gente avalia todas as estruturas, o que a gente consegue diagnosticar? Estrabismo, catarata, glaucoma, alguma infecção congênita que a criança adquiriu na gestação, malformações. E o resultado do tratamento precoce é muito diferente. Eu reforço isso porque às vezes parece que não faz diferença e faz toda a diferença. E às vezes os pais falam assim, doutora, mas como que a gente vai perceber? Muitas dessas doenças, né, é assintomática. Então a criança parece que tem uma vida normal, que ela enxerga bem, e aí a gente examina, tem uma alteração. Por quê? Porque para a criança, ela sempre enxergou daquele jeito. Então, aquele embaçado, aquela, né? Quando a criança tem estrabismo, que é o olho torto, né? Aquele olho desviando, né? Normal para ela. É o normal para ela, né? Então, essa é a diferença. E a gente já pode fazer o diagnóstico, por exemplo, de um grau alto de óculos, tá? A gente consegue medir com 6 meses, a gente já vê se a criança tem um grau alterado de óculos. E muitas vezes já começar a usar. Interessante. Nós temos algumas fotos que eu gostaria que você comentasse, doutora, por gentileza. Aqui, né, perguntando o que é o retinoblastoma. E aí foi o que nós comentamos agora sobre essa questão. 90% dos casos, então, é em crianças de 0 a 5 anos, por conta dessa... De serem células jovens, né? E isso, quando a pessoa já está adulta, essas células são em menor quantidade. Então, ela é mesmo uma doença que acomete as crianças, E quando geralmente acontece, aqui tem até... Pode ser nos 2 olhos... Ou em um só? Isso. 40% dos casos são bilaterais e 60% unilateral, tá? E uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente reforçar é que se você faz o diagnóstico precoce, então a lesão inicial, de 90% a 95% dos pacientes, eles têm cura. Né? A chance de cura é muito grande. Aí temos uma foto e aí mostra o tumor, que é esse fundo de olho que você diz, é exatamente como a gente pensa aqui, imagina um leigo, né? Isso. Que é no fundo do olho, lá atrás mesmo. Essa região, se vocês observarem que tem como se fossem uns vasos azuis, né? E um tecido vermelho. Esse tecido vermelho vascularizado que a gente fala que tem vasos, é isso que é a retina, nessa região. E aí, quando começa a ter um crescimento irregular das células da retina, forma essa massa irregular que é o retinoblastoma.
por isso que quando a gente joga a luz dentro do olho, né? Em vez de você ver o vermelho, que são os vasos de sangue, você vê uma lesão esbranquiçada, tá? Olha só. E é isso que a gente avalia no consultório também. Interessante. Podemos para a próxima foto? Aí, olha como fica bem interessante aí pra gente poder entender esse fundo, esse olhinho de gato que eles falam, né? Esse olhinho de gato é como, né, se você tivesse jogado uma luz e, né, várias pessoas falam assim, nossa, eu tirei a foto com flash e ficou vermelha. E nesse caso, olha como fica esbranquiçado. Não necessariamente isso é o retinoblastoma, tá? Isso pode ser isso, pode ser uma catarata, uma malformação do fundo do olho, tá? Um glaucoma, uma infecção, então, mas isso já é um sinal de alerta para procurar o oftalmologista o mais breve possível, tá? Aí tem a foto do estrabismo, aí mais a gente pode entender que foi o que você disse, que esse aí mais ou menos que é para dentro. O estrabismo, né, ele está associado a uma alteração ocular. Então, quando a criança tem baixa visão ou tem uma alteração ocular, o olhinho pode tanto ir para fora, né, como ir para dentro, que é isso que a gente está vendo da foto. Ou os movimentos irregulares que eles comentaram, que é como se fosse um balancinho do olho. Quando o olho tem baixa visão, a gente chama isso de nistagmo, tá? Então, isso também é uma alteração ocular. Entendi. Assim, o olho responde dessa maneira. Muito interessante, né, doutora? E eu acho que cada vez mais a gente vê como a medicina tem avançado. Enquanto as pessoas têm agora conseguido ter mais informação, né? O quanto é importante a gente falar sobre essas doenças que são pouco conhecidas? Então, eu acho que assim, além do alerta do retinoblastoma, né, que é uma doença rara e que a gente tem tratamento, tem um bom resultado, eu acho que foi muito importante alertar os pais que a gente tem que cuidar da saúde ocular na infância, não é ou só com 5, 6 anos, não, é logo cedo. Até um ponto acho que é importante, eu vou comentar aqui rapidinho, é a questão do grau do óculos. Às vezes os pais falam assim, não, pequenininho não usa. Uma das principais causas de cegueira da infância é não uso do óculos. E a gente, é muito interessante isso, Bárbara. E hoje em dia a gente consegue fazer esse diagnóstico e evitar essa cegueira. E a gente tem, por exemplo, óculos que previne a progressão do grau, né, da miopia, a gente tem colírio, então a medicina está crescendo muito nessa área da oftalmopediatria, né? E é até interessante porque hoje em dia as crianças estão no celular, usando muito, e eu estava lendo também sobre o assunto, que diz que não sei daqui quantos anos todas as crianças vão precisar usar óculos. Eu fiquei passada quando eu li essa informação, pelo tanto de telas que elas têm acesso. É isso mesmo? Isso mesmo, Bárbara. As telas, elas podem dar duas alterações que a gente tem conhecimento agora. É o estrabismo, que é o olho desviado para dentro, e também aumentar a miopia. Então, se tem uma ideia de que em 2050, mais ou menos metade da população vai ser míope. E nesses últimos anos, a miopia chamam até de uma epidemia da miopia. Isso, exatamente isso, doutora. Porque o fato de você ficar olhando para perto muito tempo estimula o crescimento do olho anômalo, tá? E aí a gente precisa tratar e prevenir isso, porque a miopia alta, né, tem miopias leves e as altas, elas estão associadas às patologias. Então, o alto míope podem ter catarata, glaucoma. Desenvolve outras coisas, não é só apenas, vou pôr o óculos e tá tudo resolvido. E o que acontece? A gente tem como prevenir a progressão. Então, a gente usa, logo que a gente diagnostica a miopia que está progredindo, a gente usa colírio. E esse ano chegaram os óculos também para ajudar esse controle. Então é super importante os pais saberem disso também. E até, doutora, também, que eu também estava lendo sobre, a leitura,
usar o celular, a criança usar o celular quando o carro está balançando, também diz que pode trazer até uma alteração também nos olhos, né? Por conta do balanço, por estar nessa formação ainda. Isso também é correto, é verdadeiro? Eu acho que assim, o que mais atrapalha não é só o fato de estar usando no carro, né? Eu acho que a questão é que assim, se a criança usa até no carro, né? Assim, ela deve usar muitas horas de celular no dia. E é esse que é o grande problema, são as horas, né? É o que eu falo para os pais. O que a gente recomenda é usou 20, 30 minutos, né? Para, né? Hoje em dia, a nossa recomendação, eu sei que é difícil, mas até 2 anos é não usar. Mas se não for possível, é usar alguns minutos e fazer uma atividade ao ar livre, outdoor. Então, brincar pelo menos entre 1 e 2 horas todos os dias ao ar livre, isso ajuda bastante, tá? Então, é bastante a questão mais importante que a gente tem percebido é a questão do tempo, né? E às vezes os pais falam assim, não, mas eu vou colocar, não sei se você já ouviu falar, Bárbara, do filtro de luz azul. Né? Já, para dar uma quebrada na luz. Isso, que às vezes dá para você acionar no celular, mas isso, ele não previne essas alterações. É tipo um paliativo, mais ou menos. O que mais previne realmente é essa reeducação de você quebrar o uso do celular, né? A TV também é prejudicial? A criança, se ela assistir numa distância, é menos prejudicial? Para o olho, ela não é isso que vai trazer a alteração, né? Aí ela interfere no ciclo vigília-sono, no sono da criança. Mas para o olho, a grande questão é você usar a visão para perto. Então, é o tempo que você fica ou no celular, ou no tablet, ou estudando mesmo. Entendi. Aqueles livros, então, que hoje todo mundo lê, né? Tem aqueles... O tabletzinho, que é livro. Você já viu? Que é o livro, é um livro eletrônico, vamos dizer assim. Isso também deve super prejudicar, então, né? Porque eu não consigo, para mim eu tenho que pegar um livro, folhear e ler. Então tudo que usa muita visão para perto pode estar gerando essas doenças, né? Fracionar o tempo de uso, brincar ao ar livre, isso é essencial para as crianças. Tá? Até para a gente, ela fala assim, mas vai prevenir? Sim, hoje em dia tem estudos mostrando que a miopia, ela é prevenida, ela é menor, né, em crianças que brincam mais ao ar livre. Olha só, interessantíssimo. Dados que você precisa saber para você levar aí para tua família, para tua casa, essas informações. Doutora, eu queria que você também falasse agora um pouquinho para a gente fechar, qual que seria aí a melhor forma do pai e da mãe identificar uma miopia, por exemplo, na criança, ou a gente já falou sobre o diagnóstico da retinoblastoma, mas eu queria de outras doenças. Melhor diagnóstico é conversar, é levar ao médico? Qual é o melhor? Essa pergunta, Bárbara, ela é essencial. O que acontece? As doenças oculares na infância, elas são silenciosas. Então, assim, o que quer dizer que é silencioso? A criança, a grande maioria não vai perceber. Por mais que você questione, ela às vezes não vai te falar isso. A visão dela sempre foi desse jeito, né? E o fato, às vezes, da criança ter um olho que enxerga bem e o outro que enxerga mal, ela não percebe, ela usa só um olho. Então, a avaliação oftalmológica, ela é essencial, porque só assim a gente consegue, por exemplo, fazer diagnóstico de grau de óculos, alteração ocular, até porque, assim, para avaliar se a criança precisa usar óculos, a gente precisa pingar o colírio, né? E só assim a gente consegue saber o grau total da criança. Quando ela está no dia a dia, muitas vezes ela está forçando o olho dela, né? E gerando até dor de cabeça, irritabilidade. Então, ela consegue corrigir um pouco do grau. Dá aquela forçadinha, né? E só no consultório que a gente tira todo esse esforço, né? E avalia o grau total. É muito comum os pais falarem assim, às vezes tem 9 graus de hipermetropia, um grau super alto. E eu falo assim, preciso usar óculos. Aí eles falam, não, é impossível, ele enxerga super bem. Mas é isso, ele já aprendeu. Isso. Então é muito importante fazer um diagnóstico com um profissional.
Doutora Patrícia, eu gostaria de te agradecer Eu que agradeço. por toda essa explanação aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quero que você deixe as suas considerações finais e os seus contatos pra gente. Quem precisar de ajuda, por favor, pode te procurar. Muito obrigada, Bárbara, pela oportunidade, por poder falar sobre a saúde ocular, a importância dos cuidados, a gente poder levar isso para as mães, para os pais, né? E eu tenho um Instagram, que é Patrícia_oftalmoped estrabismo, tá bom? Que eu deixo até algumas informações. Legal. Tá bom? E eu estou à disposição. Muito obrigada, doutora. Volte sempre, viu? Porque é sempre muito importante a gente falar sobre esses assuntos e também trazer pessoas profissionais de qualidade aqui. Sempre a nossa sala está disponível, tá bom? Eu agradeço, Bárbara. Obrigada.